um show da tarde nessa segunda-feira, uma segunda-feira bacana. Já esteve conosco o Dr. Rubens Gracioli, lá do norte da ilha, um renomado jurista, que está conosco todas as segundas-feiras. E, para minha felicidade, estreia hoje pela Prima TV, vai estar conosco também todas as segundas-feiras, levando sempre informações, qualidade de vida, somente no campo da medicina, no campo da sabedoria. Eu quero dar boas-vindas ao Dr. Russo, Guardião, boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Não sou doutor, não, eu só faço pesquisas científicas e metafísica, principalmente, holísticas, para buscar aquilo que nós precisamos de mais profundo, compreendendo entre as duas medicinas. Fale um pouco sobre a sua história, que nós estamos numa expectativa bacana. Eu tenho algumas pesquisas e alguns conhecimentos na área metafísica, na área holística, dos mistérios, os mistérios dos mistérios. Conclui, fala um pouco sobre palestras também que você realiza. A gente faz algumas palestras, eu sou também hipnólogo, né, e estudante de parapsicologia, já atuo como parapsicólogo também, mas continuamos sempre estudando, porque somos eternos aprendizes, né, e estamos evoluindo nesta área do conhecimento oculto, que hoje já não está tão oculto, a ciência mesmo vem encontrando grandes conhecimentos e grandes descobertas na evolução daquele tipo de conhecimento que cura não apenas o efeito, mas cura a causa de todo o mal que pode haver no ser humano. Como é o primeiro programa, a nossa intenção é conhecê-lo um pouco mais, né? E o Russo é catarinense, de onde é que é o Russo? Eu nasci lá no oeste catarinense, uma cidade bem inspiradora, chamada Descanso, e próximo de São Miguel do Oeste, próximo de Chapecó, naquela região. E dediquei a minha vida aos estudos e ao conhecimento místico, e hoje atuo nessa área alegre e feliz, porque a ciência está nos amparando com suas descobertas. E como surgiu? É uma vocação e como surgiu? Desde criança, quando meu pai pedia para que eu fosse lá no canto da casa fincar o machado, antes de uma tempestade, e fizesse uma oração para que parasse, a tormenta não viesse, e eu ia lá e fazia isso, mas eu não acreditava muito que isso surtiria efeito. Ocorre que de todos os filhos, de 5 filhos, eu era o único que quando fincava o machado a tormenta se abria. Então, quer dizer, o temporal separava e não vinha. Mas eu nunca acreditei, achava que era só coincidência. E outras coisas no decorrer da minha vida, quando fui também da segurança pública, eu percebia algumas sensibilidades, um pouquinho a mais do que o normal das outras pessoas. E isto me levou até, quando 14 anos, a ser internado em um colégio de padre, porque diziam que o que eu falava era muito perigoso. Na verdade, era uma sensibilidade que eu tinha de prever o que aconteceria, mas eu nunca vi isso. Fui saber isso depois que eu conheci uma escola, a Escola Internacional de Mistério, a Escola Moderna Internacional de Mistério, e daí comecei a aprofundar mais esses conhecimentos. Questão de denominação religiosa, tu tens alguma opção? Todas as opções, e nenhuma. Todas as religiões são boas, te levam para um caminho, te indicam um caminho. Então você chega e começa a trilhar esse caminho e buscar esse conhecimento. Mas você só vai realmente estar quando você entender que a religião, ou que seja, que a fé não está te movendo mais. Quando você chega ao final do conhecimento, você percebe que você não precisa mais da fé para subir uma escadaria de joelhos. Você pode buscar na sua essência divina o teu Deus interior, sempre coberto pelo Deus maior, que é o raio maior que nos abençoa e nos cobre, e despertar em si a essência divina, onde não há pecado, doença, morte, aonde nada poderá acontecer contra você, se você estiver essencialmente tendo atitudes divinas no teu dia a dia. Se você fizer da vida humana uma vida divina e avançar querendo sempre na vitória infalível, uma frase muito bonita, inclusive da Seixonoye. Por isso todas as igrejas são boas,
E são ruins quando carregam os dogmas, que implantam no subconsciente das pessoas e arrastam para o resto da vida culpas e medo. Tem pessoas que fazem promessas. Se meu filho ficar curado, eu vou fazer uma caminhada até Tubarão. Se meu esposo voltar, eu vou carregar uma cruz até, não sei, enfim, são promessas, às vezes promessas muito difíceis. As promessas, elas têm fundamentos, elas existem, elas podem existir? O desespero das pessoas e as crenças dogmáticas que as pessoas têm fazem com que nelas se apoiem em algo, um gatilho dentro de si que promove a autocura. Então, em uma destas promessas feitas, você pode acionar um gatilho em você e promover sim uma cura. Não há nada de errado ou certo quando se estuda o misticismo. Eu, em minha opinião pessoal, com o perdão dos religiosos que eu peço, digo que não, eu não faria hoje uma promessa. Eu apenas me conectaria com a energia superior, que é Deus, e eu faria por mim aquilo que precisa ser feito. Porque eu mudaria o meu sistema, eu atingiria o meu sistema endócrino, desde que eu corrigisse o meu campo magnético, o meu campo eletrônico em volta de nós. Que a gente, nos próximos programas, eu acredito que a gente vai poder estar aqui falando muito de por que as coisas acontecem com nós. Por que nós sentimos dores? Por que nós muitas vezes ficamos desempregados? Por que falta dinheiro? O que fazer para melhorar isso? Por que falta saúde? O que fazer para melhorar a saúde? Justamente, muitas vezes, destruindo esses dogmas, esses paradigmas que nós criamos em nossa vida e acionamos e carregamos isso pela vida inteira como algo que nos aprisiona, algo que nos deixa dependentes, algo que precisamos superar. Tem pessoas que dizem o seguinte, o meu dia já está marcado, o meu dia já está definido. Isso é uma realidade? Bom, se ele diz isso, eu não poderei mudar, nem você. Ninguém poderá mudar. Mas, se ele souber que ele é essencialmente uma parte divina aqui na Terra, um portal divino com sua expressão total de Deus aqui na Terra, ele poderá mudar, sim, o dia. A pessoa nasce do signo de Leão, por exemplo. Pode ser de qualquer signo, mas vamos falar do Leão, que é um bicho mais bravinho, né? Quando a pessoa nasce, naquele momento, os astros, as estrelas, tudo está naquele alinhamento. Então ele nasce sob a regência daquele signo e tem aquele comportamento, tem aquele método de ser e de agir. Mas tudo para ele pode ser mudado. Naquele momento ele nasceu com aquela predisposição, mas isso não quer dizer que ele não possa mudar, que ele não possa se transformar num libriano em alguns momentos, né? O leão mesmo é um animal muito perigoso. Ele pode andar do lado de qualquer animal, né? De um elefante, de qualquer animal bravo ali, não tem problema nenhum, ele não se importa com isso. Mas se der fome, todos viram alimento. E então, em alguns momentos, o leão é muito corajoso, é muito forte, é muito corajoso, muito audacioso, e não recua de uma guerra, do perigo. Nesse ponto era bom ele ser uma raposa, talvez, né? Então ele iria se defender e salvar a sua própria vida. Então é bom as pessoas irem trazendo para dentro delas e se autorreformulando, se autorreformando com essa conexão que tem com a essência divina, ou com o raio central que é Deus. Quer dizer, então, que esse indicador que a pessoa o meu dia já está determinado. Isso aí é uma lenda? É uma profecia? Se ele permitir, sim, de acordo com a regência astrológica, pode já estar determinado. Mas ele pode mudar isso. Pode mudar, ok. Tá? Tudo que vai acontecer, por exemplo, uma vidente ou alguém, uma cartomante, vai ler a carta para a pessoa e diz, olha, você vai acontecer isso, você vai separar do marido, você vai encontrar, normalmente encontra um loiro alto de olhos verdes, né? Ou então um moreno muito forte, né, que vai encontrar. E daí você vai largar do seu marido, você vai sofrer, você vai ter isso, ter aquilo, depois vai ficar tudo bem. Sempre fica, né? Então, a pessoa pode mudar isso. A pessoa pode mudar com suas atitudes, confiando naquilo que vai fazer
e buscando essencialmente se livrar dos paradigmas e dos seus dogmas. A palestra, ela é mais importante para você ou para quem está lá aprendendo, assistindo, vendo? Olha, é importante para mim porque eu recebo por isso, né? Então é muito bom. Mas falando energeticamente, a palestra que eu faço, em uma parte dela eu faço uma vivência, aonde naquele momento você traz tudo aquilo que você está fazendo, você entra num estado meditativo, ao mesmo tempo quase que de hipnose, uma hipnose consciente, e aonde vai profundamente buscar todos os seus paradigmas que você desenvolveu, aquelas histórias de que o pai disse que não pode, o tio disse que isso não era para você, o padrinho te aconselhou a não fazer porque é perigoso. Muitas coisas a gente aprendeu a ser limitado.
magnético que chamam de aura e que tem o funcionamento interno dentro de nós. Ele tem um acionamento do nosso processo de endócrino. Uma pessoa que nasceu deficiente, físico, paraplégico, enfim, e já fazem 20 anos que ele está nessa vida, enfim, né? Você tem como melhorar a vida dele? Junto com ele, sim. A pessoa que nasce com algum problema, defeito físico, normalmente, é um problema genético, segundo a ciência, ou uma alteração do sistema da pessoa. Mas ela poderá estar trazendo isso, não significa que está, de uma outra vida, ou de um outro karma que tenha acumulado, e poderá também não ser o karma dele, mas poderá ser o karma da família que vai cuidar dele, que vai tem a oportunidade de se redimir de algo, ou então também pode ser que o universo esteja chamando a atenção para que algo naquela comunidade ou daqueles familiares tenha que mudar e tenha que se concentrar no foco. É como se às vezes você vai pegar um ônibus e o ônibus não passa naquele horário. E você fica muito revoltado porque o ônibus não cumpriu o horário e tal. Aí você vai ver, de repente, em algum lugar, naquele momento, próximo dali, aconteceu um acidente, alguma coisa assim. Então, às vezes, o universo te desvia de alguma coisa, né? Nós temos a mania de pedir muito para que Deus nos dê proteção, que Ele cuide de nós. E muitas vezes aquilo que nós queremos não acontece, porque se fizéssemos aquilo, iria acontecer algo ruim. Pode ser isso também. Você tem uma vida muito intensa, trabalho, estudo, viagens. E o que é que você faz para que você possa voltar ao normal, que você possa ter uma recuperação física, mental, enfim? Meditação. Meditação e a respiração. Sabe, se você parar por um minuto e prestar atenção nos seus pés, no pé direito, no pé esquerdo, nos seus dedos, como está a sua unha na ponta dos pés, e começar a prestar atenção e se ligar energeticamente e mentalmente em cada parte do seu corpo, como está a sua perna direita, a sua perna esquerda. Se você começar a analisar isso, você vai estar tendo um diálogo com o seu corpo, em partes separadas, que tudo é um conteúdo só. Quando a gente diz que uma parte do corpo é todo o corpo, muitas vezes, tem gente que diz que não, que a perna é um membro separado do outro, mas aí eu pergunto, se alguém tocar com a língua na ponta da orelha e você sentir alguma coisa diferente, você vai perceber que tudo está interligado. Como é que nós estamos conversando com Dimensão, Magia, né? O Russo Guardião. Quando você recebe uma notícia que lá na França mais de 60 pessoas morreram lá numa situação de um terrorismo, como é que você se sente? Você pega essa energia, você fica abalado? Existem muitas religiões e muitas pessoas no mundo inteiro ancorando uma energia para que isso não seja pior do que está acontecendo. Isso nos entristece bastante, isso causa bastante prejuízo emocional para a humanidade toda. Porque o mal hoje ele está dividido entre classes sociais, ele está infiltrado como uma cobra traiçoeira, e que divide religiões, divide raças, credos, cores, e está ali agindo por questões políticas, por questões de ego, por essas questões está ali. E a gente é fácil criticar um país que está em guerra, terroristas e tal, mas muitas vezes, se a gente perceber, isso pode estar começando dentro da nossa própria casa. Naquele momento em que a esposa, o filho, o pai, ou o irmão fala alguma coisa e a gente não concorda, e pelo fato de não concordar, a gente repele e começa o atrito ali. Então são pequenos atritos que desencadeiam uma energia muito grande e se concentra em algum lugar mais vulnerável. Então, talvez se nós, por exemplo, olhe um paradigma, que vai impressionar um pouco, mas é verdade. Se o teu filho de 5 anos estiver vendo um filme de guerra, então é possível que você sente do lado dele e veja esse filme. Não tem nada de errado, a princípio, né? Ou
sim, é errado, mas a princípio você não sente muita... Mas se tu chegar em casa e seu filho de 5 anos, 6 anos, e estiver vendo um filme pornográfico, então, nossa, aquilo é uma loucura, né? Você vai querer desligar e tirar o filho para a sala. E aí eu te pergunto, um filme de guerra, você vê explodir a cabeça de uma pessoa, você vê explodir o corpo, vê matar centenas de pessoas. E um ato sexual, você vê apenas duas pessoas se desejando, sentindo prazer em estar juntos. Então, será que isso não seria um paradigma para nós quebrarmos? Que a única coisa, a única energia que sairia de um ato sexual seria talvez a paixão, talvez o amor, né? Mas as crianças podem até ver filmes de guerra, não podem ver filme pornográfico, porque é proibido também. O Russo, a gente sabe que numa família, quando tem alguém que seja dependente químico ou dependente alcoólico, a família adoece, né? Junto, né? Junto. Você já teve algum trabalho com pessoas dessa relação? Sim, existe dentro, inclusive, da escola, um sistema de cura, e ele é 98% certo que acontece a cura. Existe até pessoas, alunos das escolas, que começaram a frequentar a escola usando lá algum tipo de droga, e com o tempo, eles foram indo de acordo com foram evoluindo e aprendendo as coisas dentro da escola, eles não quiseram mais usar, não quiseram mais fazer uso. Não que alguém disse que ele não deveria, ou que deveria, ou que teria que parar. Pessoas, inclusive, que se criaram fazendo isso, usando drogas, e depois... Então, tem pessoas assim, até um dia eu posso até trazer alguém aqui, que tenha vivenciado isso, que é ex-viciado e consumidor, que até compartilhou com a família. Então, e hoje ele não consegue mais nem sentir o cheiro, né? Não é que não consegue nem sentir o cheiro, não quer mais, não quis. Simplesmente não, porque alguém... Na escola? Isso na escola, estudando na escola de mistério. Isso evoluindo espiritualmente, né? Na escola? Na escola de mistério, né? Estudando na escola. Estudando para ser um holístico, estudando o misticismo, estudando para se conhecer como Mas eu digo o seguinte, na tua clínica, lá, tu já tratasse alguém com essa situação? Já tratei pessoas que estavam iniciando, e depois, quando é mais forte, eu encaminho para outros setores, que tem pessoas habilitadas, especializadas nessa área dentro da escola, né? Então, mas eu também já tratei pessoas com problemas de drogas que vieram a parar depois, e vieram a abandonar a droga. E casais que estavam rompidos, separados, enfim, já tivesse alguma situação desse aí? Também. Nós vamos falar futuramente de um trabalho chamado corte de cordões, né? Muitas vezes o corte de cordões é o que... muitas vezes não, o corte de cordões é o que liga uma pessoa a outra. Por exemplo, um ato sexual pode ligar uma pessoa por 7 anos. Né? Então, isso chama no cordão umbilical áurico. A aura da pessoa contém uma energia magnética, e a outra tem o dela. Só que num contato, até mesmo numa briga, não é só no ato sexual, isso fica ligado uma pessoa com a outra. E o problema que acontece lá vem para a pessoa que está em casa, né, que acontece lá fora. Por exemplo, o homem briga lá no trabalho. Aquela energia negativa vai pelo cordão umbilical áurico, vai lá para a esposa que está em casa fazendo a comidinha, esperando o marido. Aquele marido aquela esposa recebe aquilo e não sabe conscientemente o que está acontecendo. Quando o marido vai para casa para se encontrar com a esposa, e quando chega a menos de 30 metros de distância, o campo magnético, a aura dela, identifica a aura causadora que mandou aquela energia para lá, e há um automático repelir. Ali, um não quer o outro. Mas eles não sabem de nada. Só que com 2 palavras que eles tentam dialogar ou falar de alguma coisa, já surge a encrenca, quer dizer, fecha o pau, dito no popular, né? Eles brigam e não sabem por que isso aconteceu. É por causa dessa energia. Então, quando nós fazemos um corte de cordões, a pessoa vê a outra de uma outra dimensão, de uma outra situação. E então, o que acontece? Muitos casais que estão se separando acabam não se separando. E casais que querem realmente separar e que acabam se separando porque não era aquilo que eles queriam, estavam envolvidos por outras energias, eles acabam se separando, mas ficando amigos, que é o mais importante, né? Muito mais importante do que manter uma família é manter uma relação conveniente, né? Agradável, inspirada, uma relação divina entre pessoas. E não, depois de viver alguns anos junto com uma pessoa, não poder olhar para ela, não poder ouvir falar do nome dela,
com água, rancor, essas coisas. Quando você corta os cordões, você limpa isso tudo e você não tem essa ligação. Então se torna mais uma pessoa amiga e às vezes muito mais amiga do que esposa, ou muito mais amigo do que esposo. Tu acha que uma pessoa quando morre, aí uma família perde dois filhos, tu acha que morreu, acabou, enfim, já está lá no terceiro andar, o espírito sobe e tal, vai incorporar outra, sei lá, outra pessoa, enfim. Tu acha que fica algum resquício ainda na casa? Esse cordão umbilical não pode ficar durante anos, não fica durante anos. Não, as ligações que as pessoas têm, né, mesmo depois que morre, aí a pessoa vai seguir o caminho dela, o caminho da luz, de acordo com a evolução que ela teve aqui, de acordo com aquilo que ela aprendeu, de acordo com os seus propósitos também, né, suas ideias. E as pessoas que ficam vivas tiveram então uma oportunidade de estar por um período com aquela pessoa e ponto final, e acabou. Então não fica nada assim e tal. É possível sim ficar, mas vai depender muito do tipo de crença, do tipo de fé, porque assim, nós somos donos de nós. Então, o espírito vem e vai ser daquele corpo que estava aqui. E vai ter uma alma que vai ter na primeira respiração. E vai desenvolver um campo magnético que vai processar as informações e criar um modus vivendi, né? Um modo de viver, uma maneira de viver aqui na Terra. Mas quando a pessoa morre, o espírito vai continuar a sua caminhada de pós-vida, né? Ou vida eterna, podemos falar assim. Que algumas pessoas, não, porque não existe pós-vida, outros, não, não existe vida eterna, outros, cada um pode ter a sua própria crença, mas é fato que tem um campo energético. E que a energia daquela pessoa que estava ali pode permanecer por algum tempo, sim. E permanece, principalmente se você fica ligado a ela. Digamos que tenho um... Mas permanece para fazer coisas boas ou coisas más? Coisas, na verdade, não faz nem boa nem má. O que vai fazer a diferença é o que eu vou fazer com aquilo. Que eu determinar. O que eu determinar. Se eu, por exemplo, acho que muito bom, tentou com saudades e tal, mas siga no caminho da luz, siga e vai lá e faz as suas orações. Nada do que nós aprendemos é para ser jogado fora, apenas transformado em algo de bom. Sepultamento, se um dia, lógico, um dia todos nós vamos morrer, lógico. Você gostaria de ter um sepultamento convencional ou crematório? Eu penso hoje no crematório. Eu acho que... Mas tu pensa por quê? Pensando o quê? Porque não tem mais espaço físico, por esse motivo? Eu vejo assim, a matéria foi apenas um casulo de carne onde morou ali o meu espírito, ou a minha alma desenvolveu, e o meu campo etéreo estava funcionando. A partir do momento em que esse corpo já não é mais necessário, e eu já estou indo para a vida eterna e eternamente na vida, aquele corpo só vai servir para ocupar um espaço ali, só para servir talvez de um local que poderia ser usado para outra coisa. Isso é só uma opinião pessoal minha, né? Então você é a favor ao crematório, então? Eu sou a favor do crematório, sim. E você fica muito tempo aqui em Florianópolis, em Santa Catarina? Como é que é? Como é que é o teu mês, assim? Como é que é a sequência? Eu moro aqui em Florianópolis, né? Moro aqui em Florianópolis. E viajo para Curitiba, eu viajo para Timbó, Blumenau, Joinville, São Paulo, Ribeirão Preto, Piracicaba, e em várias cidades do Brasil eu viajo para fazer atendimento, onde as pessoas me solicitam que eu vá para lá, e também para fazer as palestras com vivência junto, né? Não só palestra, mas uma vivência também. Qual é o melhor horário do dia para fazer um trabalho? Olha, é na hora em que a pessoa está disponível. A princípio seria isso. No horário que... Existe uma... Mas eu falo do profissional. Ah, do profissional? Ele tem que... então, é a hora que ele estiver bom daí. Tem assim, de manhã melhor, à tarde, à noite, enfim? Não existe horário. Existe, para casos específicos, uma determinação de alguns horários, mas isso vai depender da pessoa, do consulente, do que vai se tratar.
e não do mago, do magista, ou do místico, do reikiano. Não, não. Ele só precisa estar disponível para servir, porque servir de verdade nessa área mística, holística, é você acionar no outro ser, no consulente, um gatilho de autocura. E isso acontece porque você sabe fazer a coisa certa. As pessoas falam que quando a pessoa cumprimenta as pessoas, aperta a mão, bate nas costas, se a pessoa estiver carregada, enfim, a pessoa soma energia ruim, isso é verdade? Uma energia negativa, ruim ou não ruim, vai depender muito de quem... Normalmente as energias fazem com que as pessoas não se encontrem, evita o encontro, quando algo é negativo ou positivo. Normalmente acontece... Eu queria muito falar com uma pessoa e não teve jeito de encontrar com ela. Sabe, alguma coisa afastou vocês, por algum motivo. Tá? Normalmente é porque não ia ser legal mesmo. Tá? Então, deixa para outro dia, que vai ser melhor no outro dia. Quando a pessoa cumprimenta, que está com uma energia negativa, se você for olhar assim, o campo áurico tem 16 metros. Se você andar pela cidade, quantas pessoas passam dentro do seu campo áurico? Quantas pessoas passam ali dentro que estão carregadas com energias negativas, com energias ruins, e pode acontecer isso? Quantas pessoas você muitas vezes olha, nossa, coitado, está acontecendo isso com ele, e você chega perto e se sente mal, e você tem vontade de ir embora. Porque o teu campo magnético identifica e fala, sai, abandona. Mas quando você age com o coração, não. Então, quando você age com o coração naquilo que você vai fazer, e você está puro, você está moralmente bem, nada de ruim te pega. Mas se você estiver meio fragilizado, é igual a gripe, né? Se tiver com o sistema imunológico baixo, tossiu ali perto, você já levou o vírus para casa. Mas se você estiver moralmente bem, e você estiver comportando-se moralmente bem, você não vai ser contaminado por isso. E cores para vestuário nosso, enfim, elas influenciam? Influencia, sim. As cores têm muitas coisas para influenciar. E aí é um assunto bem extenso. Bem extenso. Isso muda, porque dependendo do... É de cada um, então? É de cada um. Por exemplo, cada um tem Do signo, depende do signo também? Do signo, do momento do nascimento, né? O signo seria mais um adereço, assim. Mas no momento, a hora do nascimento, o momento do nascimento, tal roupa pode influenciar para você num dia e no outro dia já não ser a mesma cor, não ser o mesmo tipo de... Pode acontecer, sim. Pode não, acontece, né? De madrugada tu te acorda assim e tu fica iluminado com alguma coisa assim para te fazer, enfim. A gente recebe às vezes informações, o universo está constantemente trazendo informações para a gente, né? Nós é que não prestamos atenção. Mas se a gente for prestar atenção, pessoas com quem nós devemos procurar, coisas que vão acontecer na nossa vida estão sempre sendo avisados, sempre recebemos essas informações em sonhos, ou então uma madrugada que não conseguimos dormir. O bom mesmo quando a pessoa não conseguir dormir, se não souber fazer aquela meditação, como um monge budista ou como outro tipo de monge, então você pode fazer a tua oração primeira. Sempre digo que a primeira oração é a mais importante. E não importa em que religião você está hoje, mas a primeira oração que você aprendeu é a mais importante. As outras, se você souber, você faz. Mas ali, você já aproveita aquele momento que você acordou e faz alguma coisa, uma oração, faz uma dedicação, faz um ritual que você saiba fazer. Se você é maçom, se você... o que você é, né? Enfim, não importa. Você faz aquilo que você sabe naquele momento, depois você pode começar o trabalho ou voltar para a cama de novo. Isso vai depender de você. Né? Antes de dormir, o que é que você recomenda? Um chazinho, que tipo de chá, enfim? Antes de dormir, uma meditação, né? Deitar assim, e quando você deita na cama, é legal tomar um chá para ficar tranquilo. Qual sem açúcar, sem açúcar. Qual é o chá? Qual é o chá que você recomenda? O que sentir no teu paladar que tá bom. Se você sentir o cheiro e aquilo te atraiu, toma aquele chá. Toma aquele. Mas tem aí o camomila, tem o erva cidreira. Sim. Tem mais algum chá assim que você... Tem guaco, se tu tiver ruim do estômago, toma um guaco, né? Para dormir que não vai te incomodar. Guaco. É isso. Aí você toma, se tiver algum problema de estômago, para ficar tranquilo. E depois você deita e faz uma meditação bem simples. O guaco é para limpar o organismo, então. Para dar Comer alguma coisa pesada, toma um chá de guaco, então. De guaco, de marcela.
Marcela. Marcela, muito bom também. Então tá bom. Esse aqui é para... Sem açúcar, porque se você desobstruir o estômago, alguma coisa que está carregado, né? Isso. Agora um chazinho para relaxar, para dormir feito um anjo. É o camomila, por exemplo. Camomila, tá. Agora, evita de tomar o chá com açúcar para ir dormir, porque daí ele vai se transformar em energético. Aí você vai ter um chá energético, então você não vai dormir. É capaz de não te ajudar muito no sono. Mas o mais importante, assim, quando vai dormir, é deitar na cama, é você fazer uma meditação bem simples e bem breve, assim. Analisa dos pés à cabeça, cada dedo do pé, sabe, mentalmente você conecta, mexe lá com o dedo, mexe lá com o pé, vê como é que está um lado, compara com o outro e vem subindo por todo o teu corpo, analisa cada parte do teu corpo e daí fala boa noite para ele e se dorme. Muito bem, estamos fazendo pergunta aqui, porque ele é o professor, eu sou apresentador, né? Eu sou curioso, né? E nós vamos ter muita coisa que a gente vai aprender com esse cara. Esse cara aí é acima da média, né? Estamos aprendendo. Hoje eu estou sendo aqui generoso com ele, bonzinho com ele. Hoje eu estou sendo muito bonzinho. Mas daqui para frente as coisas vão criar um outro caminho, um outro caminho. Russo guardião. Eu gosto da palavra guardião. Guardião é uma palavra... Tem razão. A guardião é uma palavra assim, muito forte. É uma palavra muito forte. Já apareceu alguém para ti assim? Alguém já falou para ti alguma coisa assim, em espírito assim, para ti? Espiritualmente? É. Olha... Teve algum vulto, alguma coisa? Essas coisas eu já vi, essas coisas a gente vê, a gente percebe de vez em quando, mas a gente sempre... A primeira coisa que a gente faz é negar, né? Eu não estou vendo isso. Não estou vendo. Não de medo, mas a gente ouvir coisas, isso aí a gente escuta, sabe? Às vezes alguém... Vozes? Vozes, às vezes a pessoa, você está ali... Tu és medroso ou tu és corajoso? Olha, eu acho que eu sou medroso, mas eu tenho uma reação ao medo diferente dos outros. Quando me assusto, eu ataco, ao invés de correr. E não me dá aquele choque que eu fico em pânico, não, eu ataco. Quanto mais medo... tu não fica estático, você não fica assim, não. Né? Quanto mais medo tiver, mais eu vou para cima. Daí eu vou resolver logo, né? É uma forma de vencer o medo. Isso eu aprendi desde 5, 6 anos de idade, né? O que eu gostei foi do pai dele, mandou eu pegar lá um machado. Machado. Ficar lá no canto da casa na direção da tormenta. E tem que ter força, né? Para dividir dividir a tormenta, né? Isso, o vento. O vento, né? Aí isso vem do xamanismo. Depois, estudando na escola, um grande líder do Japão, inclusive, disse, olha, isso aí é xamânico e o machado realmente é um instrumento mágico. Muito bem. Então, temos tanta coisa que a gente tem para falar, para perguntar. E... tem pessoas, agora é a última para te liberar, a última. Tem pessoas que não têm sorte com eleição. Agora é eleição. Não tem sorte para eleição, não tem sorte, bate sempre na trave, bate na trave. Tu consegue fazer algum trabalho que possa impulsionar, que possa abrir o caminho? É possível, sim. É possível. Tudo o que você sonha tem que ter um propósito, tem que ter uma meta, que não é o mesmo do propósito, e tem que ter uma função. Se você quer fazer algo, primeiro você tem que saber se aquilo vai fazer um bem coletivo. Segundo, se a função que você vai exercer, você se sente realmente qualificado. Porque hoje você vê que está caindo a casa, né? Muitos políticos estão saindo, estão perdendo, tem juízes, promotores até pegando cadeia, políticos também estão pegando, porque esse realinhamento que teve astrológico aí, está caindo todas as máscaras, então não vai ficar nenhuma verdade oculta. Todas as mentiras serão reveladas ao pouco, à medida que o tempo vai passando. Então é possível sim trabalhar uma pessoa e torná-lo realmente alguém que se elege, com capacidade para que o povo confie nele. Tu consegue dizer o seguinte, Tadeu Soares, teu trabalho está pronto e agora depende só de você. Sim,
Tu consegue fazer isso? Isso é natural para fazer. Ah. É fazer um trabalho e se colocar. Natural para ti que sabe tudo, né? Que sabe essas coisas, né? Você vai fazer isso, isso e isso. Aí se você fizer essas coisas, você estará eleito. Só isso. Então, isso é um processo natural de fazer para a pessoa, para que ela realmente se eleja. Mas isso é igual a história da cartomante que diz que vai trazer o namorado ou a namorada de volta em 3 dias. A gente traz de volta em 3 dias, mas só não garante que fica, porque isso vai depender do teu comportamento. Então você se elege, mas tem gente que se elege e depois é cassado, né? Mas aí, como? O russo guardião organizou a pessoa direitinho, deixou ela equilibrada e depois tem que haver a manutenção para que ela não possa sair fora do trilho também. Sim. Isso aí? Ela precisa se... Lógico. Se tiver a manutenção, ela não vai sair fora do trilho. Na verdade, ela precisa evoluir, né? Agora, se ela já achar que ela já sabe tudo, é independente, aí vai dar com os burros d'água. O que acontece no... Entendeu o que eu falei para ti? Entendi. Organizasse ela direitinho, ela foi lá, se elegeu, agora depois ela tem que ter uma manutenção. Sim. Exatamente. Ok? Muitas pessoas, muito reis até, né, quando chegam na humildade e se tornam reis. Aí depois eles viraram ditadores, ou tiranos na época, não era ditadores, eram tiranos. E depois foram destituídos, foram derrubados, perderam o reino. Então é assim, quando o poder sobe a cabeça e não fica no coração das pessoas, então aquele propósito que você tinha antes desejado fazer, ou planejado, acaba caindo por terra. Então normalmente as pessoas se perdem justamente na soberba, né? Querendo ser ditadores, e aí acabam sempre destruindo aquilo que construíram. Agora, quando você se estruturar com o coração, se estruturar um benfeitor da humanidade, e quiser realmente ser benfeitor, e não pensar no salário que você vai ganhar, ou nos recursos que você vai adquirir lá, aí você conseguirá ser um bom político e se eleger. Porque quando você passar isso de verdade para as pessoas, num público... Convicção. Com convicção, e for uma verdade essa convicção, aí as pessoas vão olhar para você e vai falar, não, esse cara me ganhou. E não precisa amigos, parceiros, políticos desejarem ou não, isso não depende. É você e o povo e a tua essência divina levando a mensagem que chegue no coração das pessoas. Segunda-feira tem mais. Então queremos agradecer a presença da Dimensão Magia, o russo guardião. O telefone está aí no rodapé do... Obrigado pela sua vinda e parabéns e uma ótima... Vou apertar tua mão para me pegar energia boa, hein? Muito obrigado. Parabéns, sucesso, foi um prazer em recebê-lo. O prazer foi todo meu e um abraço a todos. Temos certeza que nos próximos programas a nossa gente vão aprender um pouco mais, entender um pouco mais desse teu potencial. Eu abraço, nesse momento, a alma de cada um dos telespectadores e abençoo a você, a sua família, o seu lar e a sua comunidade. Amém. Voltaremos na sequência.